entrei na graduação de biomedicina com aquela imagem do laboratório de análises clínicas na minha cabeça, né? E quando eu expliquei para os meus pais o que era a tal da biomedicina, minha mãe falou: nossa, filha, não, quando você sair da graduação, a gente vai montar um laboratório para você. Fiz iniciação científica na graduação, no grupo de pesquisa da Fiocruz, né, um grupo que trabalhava com retrovírus. Eu entrei para ser iniciação científica num projeto de uma doutoranda, que foi a professora Gisele Calazans. A gente tem vírus de todos os tipos, DNA, vírus de RNA, RNA de fita simples, RNA de fita dupla. Então, assim, a gente tem algumas correntes, né, ou classificações ali taxonômicas que separam esses vírus. Eu orientei alguns estudantes de treinamento técnico que já estavam no laboratório, selecionei mais umas duas ou três alunas de iniciação científica e treinei essa galera toda no sequenciamento. Criei um verdadeiro time de sequenciadores lá no laboratório da STEC, que até hoje existe, né? Naruhodô Entrevista, Jaqueline Góes. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Jaqueline Góes. Jaqueline Góes de Jesus é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisas Gonçalo Muniz, Fundação Oswaldo Cruz, e doutora em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia, em ampla associação com o IGM Fiocruz. Desenvolve pesquisas na área de arboviroses e outros patógenos emergentes. Ela integrou a equipe que realizou o sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos da Covid-19 na América Latina. Atual embaixadora da ciência no Brasil, é considerada um expoente na área das ciências da saúde, levando a pauta da representatividade feminina negra nos meios científicos. Ela também é uma das vaccines luminárias dentro da campanha G7 Global Vaccine Confidence, além de contribuir para a iniciativa Vaccine and US do Museu Smithsonian. Integrou o Zebra Consortium e participou do Zebra Project, Zika in Brazil Real-Time Analysis, projeto itinerante de mapeamento genômico do vírus Zika no Brasil. Além disso, Jaqueline já foi homenageada pela Mattel, recebendo uma Barbie Row, criada à sua semelhança na categoria Cientista Heroína, como símbolo de representatividade para as crianças, sobretudo as negras, bem como pelo Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger, Forbes e Instituto Avon. Vamos então para a conversa com a Jaqueline? Jaqueline, muito obrigado por ter topado falar com o Naruhodô. E eu queria que você começasse dando o seu primeiro salve aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho sobre minha história, sobre minha trajetória. Eu acho que iniciativas como essa são muito importantes para a gente visibilizar, né, cada vez mais trajetórias científicas, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que não é uma cultura muito difundida
Então, é um prazer estar aqui com vocês, me sinto muito honrada. A honra é toda nossa, Jaqueline. E eu vou começar com você, Jaqueline, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu queria que você contasse quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto social, familiar você nasceu. Bom, eu nasci no dia 18 de outubro de 1989. Uma menina, uma garota. Uma garota. Na cidade de Salvador, então sou soteropolitana e sou baiana, né? Nordestina. Num contexto social que eu vou chamar de uma família com acessos, né? Então, eu sou filha de um engenheiro civil e de uma pedagoga. E ambos conseguiram suplantar, né, as suas origens sociais muito, muito humildes através da educação. Então eu nasci nesse lar de pessoas que acreditam na educação e que tiveram suas vidas transformadas pela educação e, portanto, já nasci num lugar diferente do que boa parte da minha família, né, meus primos e pessoas que eu conheci ali na vizinhança onde morei. Quando você nasceu, Jaqueline, a sua família era composta como? Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, né, família íntima, e aí vem todos os agregados, eu vou chamar assim, né, que é essa família maior, né, de avó materna e 6 ou 7 tios, cada um com suas famílias e filhos, então eu tive muitos primos, tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno. No lado paterno, eu cheguei a conhecer o meu avô paterno e tive essa experiência de ter um avô que era bem rígido, assim, bem sisudão, mas que no fundo abraçava, né, todo mundo do jeitinho dele e no cantinho assim do sorriso, no cantinho do olho, a gente sabia que ele estava ali se deliciando com aquela meninada toda correndo pela casa. Também cerca de uns sete tios, cada um com sua família, e os primos normalmente em pares, né? Então, sempre 2. Então, era casa cheia mesmo, assim, muitos primos. E minha infância foi regada a essas interações ali com os meus primos, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. Você teve irmãos, irmãs, ou seus primos é que acabaram sendo seus irmãos de vida? Não, depois de 4 anos, né, que eu vim ao mundo, meu irmão nasceu. Então eu tenho um irmão mais novo, que é meu parceirão de vida até hoje, assim. A gente já brigou muito, já teve muitas rusgas ali na infância, que eu acho que é bem natural de irmãos. Mas hoje nós somos extremamente cúmplices, né? Temos uma amizade muito bonita, uma relação muito saudável de irmãos, assim. Eu, por muito tempo, me senti um pouco mãe dele, pelo fato de ter cuidado um pouco, né? Mulher, a gente costuma dizer que amadurece um pouco mais cedo, talvez um pouco mais rápido. Então, a nossa diferença mesmo, assim, eu diria comportamental, era de uns 10 anos, né? Apesar de idade somente 4. Então, eu cuidei muito do meu irmão e eu me sinto um pouco mãe dele, assim. Mas hoje a gente tem uma relação maravilhosa de olhar para o passado e pensar, nossa, mas a gente brigava, hein? A gente se engalfiava e hoje somos, assim, super, hiper, mega parceiros. Muito bom. Ô, Jaqueline, você comentou aqui que teve no seu círculo pessoas que valorizavam a educação, né? Me conta um pouquinho da onde veio esse incentivo, né? De quem e de que forma veio esse incentivo de valorizar a educação? Olha, a minha mãe é pedagoga. Aí eu acho que vem a veia da pedagogia, inclusive que eu sinto que herdei um pouquinho, né? Eu fui influenciada pro lado da docência, porque minha mãe, a paixão de vida da minha mãe sempre foi a questão da docência, né? Então, pedagogicamente falando, ela tem um dom, assim, de pegar os alunos mais rebeldes e conseguir, né, envolvê-los, né, educativamente ali, ao ponto deles realmente conseguirem se encantar pelos estudos, se encantar pela leitura, pela matemática, por ciências. A minha mãe é essa mãezona, eu diria assim.
E aí eu acho que a coisa da pedagogia, a coisa da educação vem muito desse lugar, mas o meu pai também é um estudioso, né, de vida. Então, assim, se formou em engenharia civil, depois foi fazer engenharia sanitária, mas até hoje estuda muito, né? Tanto coisas na área dele, se atualiza bastante, como da vida de modo geral. Então, sociologia, filosofia, política são assuntos que sempre permearam, né, o nosso convívio. Então, almoço de domingo, todo mundo na mesa, conversando sobre as questões políticas, sociais, enfim, coisas do passado. E sempre com as veias dos contextos históricos, dos contextos sociais. E eu acho que vem desse conjunto aí, dessa união, né, do meu pai e da minha mãe, duas pessoas que prezam muito por essa questão mesmo educacional, que envolve os estudos e sempre incentivaram tanto a mim quanto a meu irmão, né, a estudar. Então, eu acho que é um pouco daí que vem essa questão educacional. Uhum. Em que parte de Salvador, fiquei curioso agora, em que parte de Salvador você cresceu, né? E como é que a atmosfera desse lugar, né, desses bairros, te influenciaram? Olha, eu cresci numa região relativamente central em Salvador, né, que é chamada Vasco da Gama. Ela não é um bairro, apesar da gente considerar como bairro, é uma avenida, né, que é compartilhada por dois bairros, que aí sim a gente tem o Engenho Velho da Federação e o Engenho Velho de Brotas, né, a CUP de Brotas. Então, Salvador, acho que você conhece, né, é uma cidade com muitos morros, eu vou chamar assim, né? A gente conhece muitos morros do Rio de Janeiro, e porque isso é muito trazido na mídia, mas Salvador também é composta por muitos aclives e muitos vales, né? E eu diria que a Vasco da Gama é um desses vales, que fica entre dois aclives, dois morros, que seriam esses bairros, o Engenho Velho da Federação e o Engenho Velho de Brotas, que eram antigas fazendas, então por isso são assim chamadas de engenho velho, né? Elas eram de fato fazendas e depois com a urbanização receberam uma população, né? Então isso virou bairros, mas bairros humildes, né? Tanto um quanto o outro. Então eu nasci nesse contexto de uma avenida super movimentada, onde passa carros de vias de acesso, né? Para locais bem importantes na cidade. Então a gente sempre vivia ou de um lado ou do outro lado da pista, né? Então no nosso contexto era sempre assim, todo outro lado da pista. Na realidade eu estava no outro bairro que ficava do outro lado da avenida. Então eu cresci ali. Eu digo que a minha infância, ela foi uma infância muito gostosa, né? A gente, apesar de viver em comunidades muito pobres e humildes, onde as pessoas tinham um certo poder de acesso, né? Assim, a gente não chegava nem a ser classe média, eu diria. Um contexto bem de população ali, de comunidade mesmo. Porém, todo mundo, eu vou usar a expressão bem criado, né? Porque as nossas avós eram muito rígidas, criaram os nossos pais de forma muito rígida e os nossos pais passaram essa educação pra gente. Então, todo mundo ali tinha o maior respeito pelos mais velhos e pelos pais, né? Então, a gente brincava, a gente fazia uma algazarra na rua, mas na hora que o pai ou que a mãe chamasse, não tinha muita conversa. Então, não, meu pai me chamou, minha mãe me chamou e é hora de entrar, vamos para casa. E o contexto foi muito assim. Então, todo mundo estudou, todo mundo hoje é formado, tem suas profissões. Eu vejo uma diferença muito grande entre o que foi a minha infância para o que eu observo hoje, né? Hoje a gente tem o tráfico tomando conta dessas duas regiões. Os meninos já não estão mais tão ligados assim, né, nos estudos, estão mais a era, né, digital. Então eles vivem mais esse universo mesmo das redes sociais e tudo mais. Então eu vejo uma diferença, né? Na minha época a gente brincava de corda, descia de esquibunda, assim, com garrafa PET aberta, assim, como se fosse um tapete deslizante. Todo mundo se arrebentava, mas estava todo mundo feliz e todo mundo bem entrosado ali. Então, acho que foi esse o meu contexto, assim, regional. Legal, legal. E aí, você entra na escola.
Você fez escola pública, escola particular? Como é que foi a sua vida no ensino fundamental e depois no médio? Olha, eu fiz escola privada, né, escola particular na infância. Então, minha mãe, por ser pedagoga, a minha mãe ela tem uma dupla formação. Ela é técnica em enfermagem, então ela já era concursada no Hospital das Clínicas aqui em Salvador. Mas, enquanto ela já seguia essa carreira de técnica, ela também cursou pedagogia e, por não poder assumir classes, né, para ser professora de uma turma de um modo mais contínuo, ela sempre fez o processo de coordenação pedagógica. Então, minha mãe foi coordenadora pedagógica de algumas escolas e uma das escolas que a minha mãe coordenava era a escola que eu estudava, né, por uma questão mesmo assim de proximidade, de estar perto ali, né, sob a supervisão dela também. Então, tanto eu quanto meu irmão estudamos nessa escola do bairro, chamada Pequeno Mestre, que não existe mais, mas era uma escola primária, muito boa, que nos preparou para ir para uma escola também particular, mas um pouco maior, num contexto, né, mais amplo, muito grande, com várias turmas, às vezes, da mesma série. E era a escola que os primos estudavam. Então, assim, quando foi chegando a fase de sair do infantil, que hoje eu acho que as pessoas conhecem como Fundamental 1, 2, até a alfabetização, hoje eu já não sei mais como é que está sendo essa classificação, mas a minha primeira série, né, que naquela época era a primeira série após a alfabetização, eu já fui estudar no Colégio Jean Piaget, que infelizmente também não existe mais, mas era um colégio super respeitado na cidade, um colégio maior, já ficava distante de casa, então já tinha que ir de transporte ou então de ônibus, né? E aí eu lembro de ter cursado as quatro séries ali, né, do ensino fundamental, indo de transporte escolar, e aí na quinta série, que hoje eu acho que é o 6º ano, minha mãe liberou, né, nos deu a liberdade de irmos sozinhos de ônibus. Então eu ia de ônibus e levava meu irmão, era responsável pelo meu irmão, que também já estava estudando nessa escola. Quer dizer, você não só teve que começar a ir sozinha, mas ainda tem que cuidar do seu irmãozinho, é isso? Ainda tinha que cuidar do meu irmão, exatamente. E assim, pelo fato de minha mãe trabalhar em hospital, é aquela coisa, entra e não tem hora para sair, né? Principalmente em regime de plantão. Então eu me vi muito nesse lugar, né, de cuidar do meu irmão nesse contexto. E nós estudamos nessa escola até a 8ª série, quando eu tive a oportunidade de sair e prestar a seleção para a escola técnica, né, que na minha época era Cefet ainda. Hoje para os mais jovens, né? Só para os mais jovens situar aqui, a 8ª série é o que hoje corresponde ao 9º ano, ou seja, o último ano do fundamental antes de ir para o ensino médio, né? E aí você então foi para processo de seleção de escola técnica. Eu também fiz escola técnica. Qual escola técnica que você fez lá? Eu fiz o Cefet, na minha época era Cefet, né? Cefet Bahia, a gente chama de Cefet Bar. Hoje se transformou em IF, né? Então é o IFBA, mas a estrutura é muito, muito similar. Acho que só a nomenclatura mesmo que trocou. E eu fiz o ensino médio, não fiz o técnico integrado. Então eu fiz o ensino médio, só o médio, e depois foram 2 tentativas frustradas de fazer cursos técnicos, porque eu passava, eu tinha um conhecimento da própria instituição, então eu tinha condições, eu diria que cognitivas, para ser aprovada nos cursos técnicos, só que no meio termo eu também já estava prestando vestibular. E aí acabei sendo aprovada no curso de biomedicina e em outros cursos também, mas acabei optando pela biomedicina, que era diurno. E isso já era no 3º colegial já? Saindo do 3º para a faculdade, para a graduação. E aí eu fiquei naquela, eu vou tentar fazer o curso técnico concomitantemente aqui, porque eu tinha a opção de fazer o técnico como subsequente ao ensino médio, mas não deu certo, não deu certo. A dedicação era muito intensa, tanto na graduação quanto no curso. Eu lembro assim, de às vezes sair da aula às 18 horas, correndo para assistir uma aula que começa às 18. Então, claramente, né? Não era viável.
não era viável, eu fui empurrando com a barriga o primeiro semestre ali, mas quando chegou no segundo eu percebi que já não... Era o momento de escolher uma coisa, e eu acabei optando pela biomedicina. Mas aí Vamos voltar então, vou Vamos. voltar aqui um pouquinho, tá? Não pense que a gente vai acelerar não, porque eu quero saber como é que você foi parar na biomedicina. Como é que foi o processo de escolha, o vestibular, sabe assim? Me conta em mais detalhe. A biomedicina caiu no meu colo, eu vou dizer assim. Por quê? Eu não conhecia o curso de biomedicina. Então, durante toda a minha fase ali de ensino médio, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria cursar um curso na área da saúde. Isso você já tinha em mente, assim. Isso eu tinha em mente porque eu fui muito inspirada pela minha mãe. A minha mãe, por trabalhar em hospital e por ter esse regime de plantão, por vezes eu ia com meu pai e meu irmão buscá-la no hospital. E aí é aquilo que eu falei, né? Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Então a gente às vezes tinha que ficar esperando a pessoa que ia trocar o plantão com ela chegar para elas fazerem a troca do plantão, e isso às vezes atrasava. Então assim, já chegamos a esperar, sei lá, 2, 3 horas pelo horário da minha mãe sair do hospital, porque tinha atrasado alguma coisa nessa troca do plantão. E nessa brincadeira, nós crianças, né, a gente ficava no pátio ali do hospital, pulando banquinho, indo brincar atrás das árvores. Mas uma coisa que eu consigo lembrar muito da minha infância é esse lugar do jaleco branco, né? Eu sabia que minha mãe trabalhava no hospital, sabia que ela cuidava de crianças, porque ela trabalhava numa UTI neonatal, e ela contava muitos casos. Olha, chegou um bebezinho lá, assim, assado. Então, em casa, ela comentava sobre os casos, e eu ficava com aquela sensação do tipo assim, nossa, que incrível. Essas pessoas aqui de jaleco branco estão curando as crianças, estão curando os bebês. E eu fiquei com isso muito, muito impregnado mesmo, assim, na minha mente, de que as pessoas de jaleco branco eram as pessoas super heróis, assim, né, que estavam ali para curar os outros. Então, eu cresci com essa ideia na minha cabeça, até que quando eu comecei a falar sobre, não, eu quero fazer um curso na área da saúde. Aí as pessoas começavam a falar, tem que fazer medicina. E aí a sociedade, né, família, amigos, enfim, e assim, eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas adoram fazer para o adolescente, vai fazer o que da vida? Essa é uma das perguntas mais cruéis, porque você coloca o adolescente, sem dúvida, que às vezes nem tem as coisas bem definidas ainda, num lugar assim, cara, você tem que saber. Imagina, com coisa perto de 15 anos, a gente tem que tomar uma decisão que pode impactar a vida toda, né? A vida toda, exatamente. Então, para mim, foi muito assim. Eu falava, eu acho que eu quero trabalhar na área da saúde. E aí as pessoas falavam, então tem que fazer medicina, tem que ser medicina. Assim, não cogitavam a possibilidade dos outros cursos. Tinha tantos outros cursos na área da saúde. E aí eu só vim ter noção desses outros cursos já no finalzinho do terceiro ano, né? Então, final do ensino médio, onde eu comecei a pensar odontologia, farmácia, que eram opções para mim. E eu cheguei a prestar vestibular para odontologia. Farmácia não, eu acabei trocando. Mas prestei para odontologia, prestei para enfermagem, prestei para medicina, que era o sonho de todo mundo. E eu não me encaixava, não via muito assim. Falei, nossa, medicina, não sei se esse negócio é pra mim. Era sonho mais das outras pessoas do que seu. Do que meu, exatamente. Uhum. E eu tinha uma coisa muito interessante, que eu digo assim, né? Nós cientistas, a gente não costuma falar muito sobre fé, né? Assim, parece que a fé é um negócio que a gente não tem. Aí eu brinco, gente, eu sou biologista molecular, assim, não tem como não ter fé, porque eu olho para um tubinho que só tem um líquido transparente e eu acredito que tem muitas coisas ali dentro. Então, eu sou uma pessoa de fé, sabe? Tá não tem certo. como não ser uma pessoa de fé. E aí eu tinha essa coisa assim, né? Dessa fé e tal, e acreditava muito que Deus tinha um plano, né, pra mim, enfim. Eu tinha uma questão que eu não gostava de dar notícias ruins para as pessoas. E os filmes,
eu não sei se você tem essa visão, a mesma que a minha, mas os médicos nos filmes, eles quase sempre estão dando alguma notícia que não é muito favorável, né? É verdade. O médico sai da sala de cirurgia com aquela carinha assim, olha, infelizmente, o paciente não resistiu. Fizemos o possível, né? Às vezes não tem nem a fala, só tem a cena do médico conversando com a pessoa, trilha sonora, você nem ouve o que ele falou, mas você sabe que foi uma má notícia. Exatamente. E eu tenho uma dificuldade com notícias ruins, que assim, quando eu fico muito nervosa, primeiro eu dou muita risada. Então assim, eu sou acometida de uma crise de risos. De nervoso. De nervoso. Se alguém me fala, por exemplo, fulano faleceu, eu primeiro rio muito, muito, muito. Aí quando aquela ansiedade, aquele nervosismo vai passando, aí vem o choro. Aí também quando o choro vem com tudo, arregaçando as mãos. Você chora mesmo de derramar lágrimas, assim, de perder a capacidade de falar, assim, é isso? Exato. E sinto fisicamente, né? Então, assim, começo a sentir dores no corpo, às vezes percebo que a temperatura, pelo menos a sensação da temperatura, né, é um pouco mais alta, e aí começa a somatizar esse sofrimento, né, enfim, a notícia. Mas eu pensava muito, cara, como que eu vou dar uma notícia para as pessoas se eu não tenho condições de falar, por exemplo, que uma pessoa morreu sem rir, né? E aí aquilo para mim era uma limitação para fazer a medicina, imagina. É mesmo? Eu achava que era uma super limitação para fazer medicina. Assim, eu não dou pra médica, porque eu começo a rir quando eu penso numa coisa ruim, então... Exato. E aí, quando eu falo dessa coisa da fé, é que eu acho que já era uma forma, né, uma autodefesa desse lugar do tipo assim, não, acho que não é a medicina que eu quero. Eu talvez não saiba explicar o porquê, mas essa é uma das explicações. Eu não dou pra notícias ruins. Então... E aí, nessa brincadeira... Fui fazer cursinho pré-vestibular, porque não passei no primeiro ano, né? Aí fui fazer cursinho pré-vestibular. E nessa história de fazer o cursinho, eu pegava o ônibus de Pituba, que passava pela Vasco da Gama, ali no Terminal da Lapa, aqui em Salvador. Eu acho que essa linha nem existe mais. Mas eu lembro como hoje. Era um ônibus azul e vermelho. O número da linha 0805 da empresa BTU. E eu pegava 0805. Todos os dias eu pegava esse ônibus. Todos os dias eu pegava esse ônibus, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15. E nesta viagem sempre tinha uma vendedora de livros com receitas naturais. E ela tinha um discurso e ela sempre falava, olha, aqui vocês vão encontrar a cura para pressão alta, vocês vão encontrar aqui receitas que vão ajudar vocês a curarem o diabetes. E aí um dia uma colega me cutucou, porque a gente ia conversando, né? A gente nem prestava atenção no que aquela mulher estava falando o tempo todo, todos os dias, a mesma coisa. Aí um dia a colega comentou assim, ó, dá uma olhada, preste atenção no que ela vai falar. E aí nessa que ela me pediu para prestar atenção no que a moça ia falar, eu encaro essa fala do tipo, olha, aqui vocês vão encontrar receitas para cura do diabetes. Nossa, eu fiquei estarrecida, eu falei, gente, ela não pode falar isso. Naquela época nem existia o termo fake news, mas já era uma super fake news, né? Então eu fiquei com aquilo por algumas semanas, toda vez que essa moça falava essa frase. Aí eu ficava, nossa, ela não pode falar isso, ela tem que parar de falar isso. Aí um belo dia, eu não aguentei. Justiceira que sou, fui lá, falei, dei uma cutucadinha nela, falei, ó, seu trabalho é lindo, maravilhoso, mas você fala uma coisa que não é correta, você não pode falar isso. O diabetes ainda não tem cura, e assim, as pessoas não vão encontrar a cura pro diabetes aqui nessas receitas. Aí estabeleceu-se um diálogo caloroso ali, para não dizer outra coisa. E aí a gente, enfim, discutiu mesmo, né? A gente conversou um monte. E aí eu desci do ônibus já uma parada depois da que eu deveria ter descido. Tá. E fui para casa, chateada, assim, né? Fervendo. Mas aquele tipo de discussão que chama a atenção de todo mundo dentro do ônibus, assim? Não, acho que não chegou a chamar a atenção de todo mundo, não. Mas assim, pelo menos das pessoas que estavam ali do lado, acho que as pessoas perceberam uma certa indisposição. Certo.
Eu encaro como uma indisposição. Talvez nem tenha sido, né? Nem tenha tido essa magnitude. Mas como eu tava muito, né, assim, aquilo tava na garganta pra eu falar. O senso de justiça aflorado, assim. Exato. Né? E aí, eu fui pra casa, assim, fervendo, mas uns 2, 3 dias depois a gente se encontrou de novo. E ela veio falar comigo, antes mesmo de entrar no ônibus. Oi, você é a menina que falou do diabetes, não é? Eu falei, sim, sou eu, sim. Toda envergonhada, né? Porque eu tinha causado no ônibus. Ela, ai, muito obrigada. Foi super fofinha comigo. Ai, muito obrigada. Eu conversei com o meu orientador, o professor, né, que me ajuda. Ele falou que você está certíssima, que eu não posso falar isso, porque de fato não existe e tal. Não se preocupa, eu já vou mudar a forma como eu vou falar sobre isso, né? Eu sei que as receitas podem ajudar, podem melhorar a qualidade de vida, mas assim, dizer que cura realmente é um pouco complicado. Viramos amigas, né? Ali naquele momento. E aí, nesse mesmo diálogo, ela me perguntou, mas você está estudando? Você está... O que você faz? Eu falei, olha, eu tô fazendo o cursinho pré-vestibular porque eu quero tentar o vestibular de medicina. Ela, olha que interessante, o doutor fulano de tal falou para você fazer biomedicina. Nunca tinha ouvido falar esse nome. O doutor fulano de tal é o tal que orientava ela, isso? Era a pessoa que orientava ela, exatamente, que eu não consigo me recordar do nome. Mas era o doutor fulano de tal falou para você fazer biomedicina. Gente, eu achei aquilo tão profético assim. Eu fiquei, biomedicina? Nunca ouvi falar, não conheço. E aí fui pra casa, adolescente, né, 16, 17 anos, acho que eu tinha acabado de completar 17 anos. Fui pra casa ver o que era a tal da biomedicina. Chego lá, me deparo exatamente com o que eu queria fazer, que era mexer com amostra biológica, que era trabalhar na área da saúde sem ter contato com as pessoas. Né? Então, assim... sem ter que dar uma notícia para as pessoas. Sem ter que dar uma notícia para as pessoas. Então, eu entrei na graduação de biomedicina com aquela imagem do laboratório de análises clínicas na minha cabeça, né? E quando eu expliquei para os meus pais o que era a tal da biomedicina, minha mãe falou, nossa filha, não, quando você sair da graduação a gente vai montar um laboratório para você. Ah, que fofa. Muito fofa. O foco para ir para biomedicina foi esse. Era trabalhar na área da saúde, sem ter esse contato, né, íntimo com as pessoas, ao ponto de ter que dar uma notícia ruim, e continuar fazendo algo que eu gostava, que era mexer com biológicas, né? Então, tava tudo em casa. E foi assim que a biomedicina entrou na minha vida. Então, naquele mesmo período, eu acho que 2 meses depois, tinha um vestibular de meio de ano. Eu troquei tudo. Ao invés de fazer medicina, fui lá, marquei a caixinha da biomedicina e acabei sendo aprovada em 4º lugar no concurso. Foi numa faculdade especializada em saúde, é isso? Em saúde, isso. Na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Inclusive, estou nas dependências da escola hoje, porque sou professora aqui. Olha só, como é a vida. A vida, exatamente. E aí, fiz na Baiana, porque era o único curso na cidade que tinha, né? Então, era uma escola privada. E, naquela altura, meus pais ainda não tinham sido apresentados a uma coisa chamada liberdade dos filhos. Então, assim, fazer graduação numa outra cidade, de repente numa federal, numa estadual, que tinha, que não fazia parte do esquema. Não, assim, acho que eles nem cogitavam essa possibilidade. E eu também não quis lutar muito contra isso. Eu fui só ficando, sabe? Aí fiz a graduação, entrei na biomedicina, comecei, fui me entrosando, fui gostando, e depois de uns 2 ou 3 semestres eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer, que eu já não queria essa coisa da medicina, que eu já não sentia falta, né, de algo na minha graduação. Pelo contrário, eu estava descobrindo a virologia. E aí, entrando para fazer iniciação científica, naquele meadozinho ali, entre 2º e 3º semestre. Então, eu estava me sentindo realizada. Eu falava, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Então, foi um pouco assim que a biomedicina entrou na minha vida. Bem pitoresco, né? Muito, muito. E você tem razão, a mulher foi profética mesmo. Foi mesmo. Tinha que ser. Difícil não levar a sério alguém que chega e fala isso pra você, né? É, muito.
Agora, eu tô vendo aqui no seu Lattes que você já teve um trabalho de graduação também, né? Você teve iniciação científica nessa escola? Como é que foi? Fiz iniciação científica na graduação, no grupo de pesquisa da Fiocruz, né, um grupo que trabalhava com retrovírus. Então, eu entrei para ser iniciação científica num projeto de uma doutoranda, que foi a professora Gisele Calazans. E quem me selecionou, na verdade, quem fez, né, essa ponte, foi a minha professora de graduação da bioquímica, que assim viu em mim um potencial, né? Então assim, eu era uma aluna muito dedicada, eu andava com o Lêniger debaixo do braço, né? E todo final de aula eu estava lá, eu li aqui no livro assim, a senhora falou tal coisa, não estou conseguindo entender, eu acho que são coisas diferentes, enfim, eu era bem chata, para falar a verdade. Você era uma pessoa que realmente demonstrava interesse, assim, pelas coisas. Muito, por essa disciplina especificamente, sim. E aí, ela, no semestre depois, né, que eu já tinha tido a disciplina com ela bateu na porta de uma aula que eu estava assistindo e falou assim, Jaque, eu queria trocar uma palavrinha com você. Aí eu fui, né, falar com ela. Eu tinha uma admiração enorme por ela. Ela assim, olha, vai ter um processo seletivo lá na Fiocruz, no grupo de pesquisa que eu trabalho, para trabalhar com a professora Gisele, que é uma grande amiga minha. Você não tem interesse em participar desse processo seletivo? E aí eu falei assim, eu acho que sim, com certeza. E aí fui no dia seguinte lá para fazer essa entrevista, e fiz a entrevista e tal, aí fiquei naquela expectativa assim, e aí, tô concorrendo com mais quantas pessoas? Aí a Gisele falou assim, olha, no momento você não tá concorrendo com ninguém, porque você foi muito bem recomendada, a gente só tá batendo esse papo aqui porque você já passou por uma avaliação prévia aí. Uhum. Você foi escolhida, você não foi avaliada, isso? Exato. E aí passei 3 anos fazendo iniciação científica nesse grupo de pesquisa. Então, primeiro trabalhamos com HIV, né, que é esse trabalho que você está conseguindo ver no meu Lattes. A gente estudou as interações entre a langerina, né, e o CCR5, que são 2 receptores para HIV. Tá, agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou te pedir algumas aulinhas, tá? Para mim e para todos os nossos ouvintes. Me explica a diferença entre vírus e retrovírus, primeiro, e depois falar um pouquinho o que é a langerina. Tá bom? Langerina. Beleza, então vamos lá. Vírus são partículas, né, que a gente chama de partículas que podem causar uma infecção. Então, esses vírus, eles tanto podem estar ativos quanto inativos, né, na sua forma tridimensional, e aí eles acabam sendo transmitidos de uma pessoa para outra. E existem 2 teorias aí, né? Uma que acredita que os vírus são seres vivos e outras que acreditam que eles não são seres vivos. Ah, é? Existe uma corrente? Existem 2 correntes. E você tá de que lado? Eu tô do lado de que eles não são seres vivos. Não são seres vivos. Não são. Porque assim, na realidade, eles só têm atividade metabólica se eles utilizarem as nossas células. Então, ela sozinha não faz nada, é isso? As partículas sozinhas não fazem absolutamente nada. Então, e quando assim, você fala que é ativo e inativo, significa um vírus inativo, ele não infecciona ninguém, é isso? Depende. Ele pode estar aquiescente, ele pode estar ali no processo, né, adormecido e ser ativado por circunstâncias. Ou ele pode realmente estar inativado ou ser inativado, como é o caso de algumas vacinas, em que ele não consegue retomar a sua estrutura metabólica. Entendi. Que é o caso da vacina com o vírus inativo, né? Com o vírus inativo, exatamente. Então ele vai ter todas as partículas ali que induzem o nosso organismo a produzir anticorpos contra ele, mas ele não consegue, né, se reativar para causar uma doença, por exemplo, no nosso organismo. Então, eles podem estar nesses 2 estados. Qual que é a diferença entre o vírus e o retrovírus, né? O retrovírus, na verdade, ele é um gênero, né? Eu vou dizer que uma classificação ali dentre todos os vírus. A gente tem vírus de todos os tipos, DNA, vírus de RNA, vírus
DNA de fita dupla, RNA de fita síntese, RNA de fita dupla. Então, assim, a gente tem algumas correntes, né, ou classificações ali taxonômicas que separam esses vírus. Os retrovírus são aqueles que possuem a molécula de RNA e que, por ter a molécula de RNA, eles precisam transformar esse RNA novamente em DNA. Ou seja, eles precisam fazer uma transcrição reversa. E para isso, eles contam com uma enzima que nós, humanos, não temos, mas eles carregam na partícula viral, que é a transcriptase reversa, RT, que a gente chama. Então, essa transcriptase reversa, ela é a responsável por pegar esse RNA do vírus e transcrevê-lo em DNA quando ele está dentro da nossa célula. Então, ela consegue fazer, né, essa rebobina, digamos assim, né, aquele dogma central, né, de DNA que vai para o RNA e para a proteína. Então, ele consegue fazer o caminho contrário e, para além disso, ele ainda tem algumas proteínas que conseguem pegar esse material genético e inserir no material genético do nosso organismo. Esse é o superpoder, então, do retrovírus. Esse é o superpoder para os retrovírus, exatamente. Então, a gente, assim, muito provavelmente, né, nós temos alguns retrovírus já incorporados no nosso material genético, que já fazem parte, inclusive, do nosso material genético, e foram incorporados ao longo aí desses milhões, bilhões de anos que a gente tem, né, de vida, e já fazem parte da nossa estrutura, já fazem parte da nossa genética, mas quando a gente pega e compara as sequências, a gente percebe que, olha, isso daqui é uma sequência muito parecida com a de um retrovírus que a gente conhece aqui, né, da classe dos vírus. E aí a gente chama isso de retrovírus endógenos. Então, assim, só para contextualizar, né? Então, é basicamente isso. E a langerina? A langerina, todo micro-organismo, ele acaba usando alguns receptores celulares, né, que são proteínas da superfície celular, que possuem ali uma conformação tridimensional, eu diria, uma estrutura tridimensional que encaixa, né, esse vírus, que consegue conectar com esse vírus e aí permite a internalização desse vírus para a célula, de modo que ele possa infectar essa célula. No caso do HIV-1, algumas células do nosso organismo, né, que são as células de Langerhans, elas apresentam uma proteína na superfície, que é a langerina. E aí esse nome vem por causa da pessoa que descobriu essas células, né, que é o Langerhans. Então, essas células apresentam essa proteína, essas proteínas são chamadas de langerinas, e elas ajudam na entrada do vírus, né? Então, você tem o receptor, que é o CD4, né, que é o principal, mas se tiver a langerina, ela acaba contribuindo para a internalização desse vírus. É como se fosse um adjuvante ali, como se fosse um facilitador do processo. Só que a langerina, ela acaba gerando uma formação de umas endovesículas, então o vírus entra na célula, mas ele não fica solto na célula, ele fica dentro dessas vesículas, né, que são os grânulos de Biberg, né, que a gente acabou estudando nesse trabalho. E aí, isso facilita até que o vírus seja destruído. Então, algumas pessoas com mutações nessas células, elas apresentam uma certa imunidade em relação ao vírus, ou elas podem, e se tiverem outras mutações, elas podem apresentar uma facilidade na internalização desse vírus e no curso dessa infecção. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, é isso? Pode ir para um lado ou para o outro, vai depender de que mutações esse vírus, essa proteína vai carregar, né? Lá no genoma da nossa célula. Então, assim, a gente estava falando de HIV, né? Uma coisa super macro, que causa AIDS e tal. E aí essa coisa assim, que tem muito, muito conhecimento no mundo. Aí você vai afunilando, chega em uma proteína. E aí eu pensava que eu ia achar a cura para HIV, estudando uma proteína de 1 milhão de coisas que existem sobre o HIV. Eu converso com várias cientistas e vários cientistas e tem esse momento em que a cientista descobre, né, no curso da sua graduação, né,
que a vida do cientista é afunilar e aprofundar numa coisa muito específica. Você não vai estudar AIDS, você vai estudar a proteína do não sei o quê, que tem a ver com HIV, né? Como é que foi isso pra você, assim, quando você descobriu, meu Deus, eu vou estudar um negócio que é muito, muito, muito específico, né? Acho que no primeiro momento foi um pouco frustrante, que eu pensava realmente assim que eu ia curar o mundo, eu ia curar o HIV, né? Achar a cura para HIV. Aí quando você vai descobrindo, cara, não, mas se eu passei já 2 anos só nessa proteína aqui, como que eu vou conseguir, né, abranger o suficiente para encontrar a cura? Tô achando que não funciona desse jeito, não. E aí você vai amadurecendo cientificamente, você vai lendo os artigos, você vai trabalhando em outros projetos, vai percebendo que a coisa não funciona daquele jeito, né? Utópico de, cara, vou trabalhar com HIV, vou descobrir a cura e vai ser super importante para a humanidade e tal, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, acho que não vou conseguir descobrir a cura para o HIV só estudando aqui essa proteína. E aí assim, mas por outro lado, foi também uma fase em que eu estava saindo da iniciação científica e entrando no mestrado. Então eu comecei a pensar de uma forma diferente. Eu comecei a pensar, cara, eu agora vou ter o meu próprio projeto. Eu vou ter que pensar sobre possíveis soluções, né? Então, assim, aí começou acho que um sentimento um pouco diferente, que era assim, o pouco que eu posso contribuir, eu quero contribuir de forma substancial, né? E aí eu comecei a ter essa mentalidade do tipo assim, não, eu vou me dedicar muito aqui, porque, sei lá, se for só uma proteína, que eu consiga mostrar muita coisa sobre essa proteína para que outras pessoas não tenham que ter o trabalho de estudá-la, né? Uma vez que alguém já está estudando. Nesse momento aí da iniciação científica, onde você estava trabalhando com uma doutoranda, você já compreendeu também, ao mesmo tempo que se frustrou, você compreendeu também a importância da colaboração entre cientistas? Porque nunca é um cientista sozinho que vai descobrir alguma coisa, né? Nunca. Inclusive, eu acho que isso é bacana porque dentro desse processo da iniciação científica, a gente finalizou o nosso trabalho. Na minha graduação, o paper ainda não tinha saído, o artigo científico não tinha sido publicado ainda. Ele foi publicado depois, mas ele foi desse período da iniciação científica. E eu lembro que a gente estava esperando as análises de um pesquisador do Pará. Ali foi que eu entendi o lance da colaboração, porque de fato era uma análise que a gente não sabia fazer no nosso grupo, ninguém sabia fazer. Então, assim, a gente precisava de uma outra pessoa que trabalhava com uma outra técnica para nos dar um complemento que seria importante para o nosso artigo. E aí eu comecei a entender como era que funcionava essa coisa das colaborações. Foi o meu primeiro insight, assim, de colaboração. E quando o pesquisador trouxe essas análises, era tudo muito bonito, porque eram análises tridimensionais da proteína. Então a gente conseguiu fazer essa análise tridimensional e mostrar como a proteína ficava conformada quando ela tinha mutação e quando ela não tinha mutação. E a gente via a mudança muito, assim, nítida ali na nossa cara. Concreta, né? Ali. Muito concreta. E eu olhava para as imagens em 3D, dava para poder mexer o mouse assim, e você... girar ele e tal. Girar. E aí eu falava assim, caraca, que massa. Assim, massa aqui em Salvador, isso é muito bom, sabe? Sim, que da hora. Claro, é. E aí eu, caraca, isso é muito legal. Aí ali deu uma nova explosão, assim, acho que foi até uma injeção de ânimo pro meu mestrado. Legal. Em que momento você já sabia que ia emendar a graduação com mestrado? Porque não é todo mundo que tem esse pique, né? Não. Eu achava até que eu não ia fazer isso. Mas eu acho que foi num desses momentos do tipo assim, poxa, eu vou ter um projeto que eu vou cuidar. Porque até então eu estava seguindo as orientações da minha co-orientadora, né? Então ela ditava o ritmo do trabalho, ela ditava o que a gente faria em seguida, e eu estava aprendendo ao máximo ali com ela. Mas quando eu pensei assim, poxa, se eu decidir fazer um mestrado, sou eu que vou ter que tomar essas decisões. Aí aquilo me deu assim um gostinho, sabe? Um gostinho de I am the boss. Sim, então foi muito legal isso, sabe?
de ser a dona do meu trabalho, de fato, assim, de tomar as decisões por esse trabalho, de pensar assim, cara, sou eu que vou ter que ler os artigos e pensar nos experimentos, eu que vou ter que decidir qual caminho tomar. E aquilo foi ficando muito gostoso, até que eu, de fato, recebi o convite do orientador, que era o PI do grupo, né, que é o professor Luiz Alcântara, para fazer o mestrado. E aí, quando surgiu esse convite, eu nem pensei duas vezes. Falei, eu quero. Eu já estava ali, inserida naquele contexto, já conhecia todo mundo, ia desenvolver o meu projeto no mesmo grupo de pesquisa, estava super deslumbrada com a possibilidade de fazer um projeto sozinha. E aí eu falei, não, acho que eu quero sim fazer o mestrado, e aí já engatei. Então, fiz a prova do mestrado num dia e me graduei, assim, tive minha formatura mesmo uns 2 ou 3 dias depois. Então foi uma coisa... Então foi engatado mesmo, assim, né? Engatada, foi muito engatada, exatamente. E a temática do seu mestrado já estava definida nesse momento ou foi uma discussão posterior? Sim, ela já estava definida porque a gente tinha no grupo, né, o estudo era com retrovírus. Então eu trabalhava com HIV, com a professora Gisele, mas tinha outras pessoas no grupo que trabalhavam com o primo do HTLV, que era... primo do HIV, que era o HTLV. Então, nesse contexto de, e aí, vai fazer o mestrado, vai fazer o projeto e tal, eu já tinha que entregar um pré-projeto para fazer a prova do mestrado. Então, a gente pensou no projeto trabalhando agora com um outro vírus, que era o HTLV, e nesse trabalho com o HTLV, a intenção era entender como que as proteínas do HTLV, proteínas acessórias, podiam interagir com o citoesqueleto e ter um papel importante, né, nessa infecção do HTLV, porque diferentemente do HIV, o HTLV ele acaba se transferindo de uma célula para outra, basicamente por uns prolongamentos citoplasmáticos. Então ele não lisa a célula, ele não rompe a célula para sair dessa célula e infectar uma nova célula dentro do organismo. O HIV faz isso, mas o HTLV não. O que ele faz? Ele se desenvolve ali dentro da célula, ele não tem uma infecção tão aguda quanto o HIV. O HIV depleta as células de TCD4, né, os linfócitos TCD4, e o HTLV faz o contrário. Ele estimula a proliferação, causando câncer, inclusive. Então, assim, são opostos, né? Eles são bem próximos ali na classificação, mas eles são opostos. Por multiplicar essas células, o indivíduo acaba gerando o que a gente chama de provírus, né? Na verdade, não só o provírus, mas assim, uma célula que tem a capacidade de lançar prolongamentos citoplasmáticos, prolongamentos do citoesqueleto, se ligar com prolongamentos de uma outra célula e fazer uma espécie de microtúbulo ali, né? De túbulos que conectam essas duas células e que fazem essa passagem de partículas virais. Então a infecção acaba acontecendo de uma célula para outra, meio que como se uma vizinha estivesse entregando uma xícara de açúcar para outra, de uma janela para outra. Entendi, assim, sem sair da casa, né? Sem nem precisar abrir a porta, enfim. Então, eu fiquei super fascinada com isso e foi, de fato, o meu projeto de mestrado, né, que assim, acabou depois não rendendo, né, muita coisa, porque os meus achados foram muito interessantes, eu ainda tenho material sobre isso, mas precisava fazer mais imagens de microscopia, testar umas outras coisas que a gente não conseguiu para o artigo, e eu acabei não publicando isso. Mas assim, apresentei em vários congressos, saí em vários anais, né, de congressos, em vários anais de eventos, porque o meu resumo já tinha uns resultados muito bons, né? E aí eu acho que eu meio que desanimei um pouquinho, acabei não seguindo com esse artigo no mestrado, no doutorado, mas foi um trabalho muito bom, assim. O mestrado é uma mistura de sentimentos, eu imagino, né? Porque ao mesmo tempo que você está num momento de fascínio pela vida acadêmica, né, acadêmico-científica, você também descobre que 2 anos é muito pouco tempo, né, para fazer para fazer alguma coisa, muito né? Muito pouco. Uhum. Nossa, eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir terminar isso. Eu só pensava, não, tem muita coisa para fazer, eu não vou conseguir terminar isso.
E assim, durante o mestrado, eu fui morar em outra cidade para fazer os experimentos do mestrado. Então, eu saí daqui de Salvador e fui morar em Ribeirão Preto. Né? Inicialmente, era uma coisa do tipo assim, eu vou lá, vou fazer uns experimentos e volto daqui um mês. Porque era um laboratório da Fiocruz, é isso que ficava lá? Era um laboratório da USP, de Ribeirão, né? Da faculdade Perdão. Primeiro foi na faculdade de farmácias, né? Ciências farmacêuticas. E depois eu fui para a faculdade de medicina. Então eu fui orientada por duas pessoas, né? A professora Simone Kashima e a outra professora que é a Nilza Spreafco. Uma no Hemocentro, ligada à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão, e a outra era ligada à Faculdade de Medicina. Então eu fiz o meu mestrado meio que assim, né? Metade aqui, metade lá. Era para eu ter ido só para fazer um treinamento, mas eu gostei tanto da cidade que eu acabei ficando. Então, assim, era para ficar um mês, eu fiquei 3, voltei para Salvador, fiz umas disciplinas do mestrado, cacei um jeito de voltar para Ribeirão. Eu tinha ganhado uma passagem por conta de um computador que eu comprei. E eu usei essa passagem para ir para Ribeirão. Não era por causa do chopp do Pinguim, é isso? Não, definitivamente não. Eu não sou amante da cerveja nem do chopp. Entendi. Eu descobri recentemente, inclusive, que eu tenho aversão. É mesmo? Nunca gostei, assim, achava superestimado. Eu falava assim, nossa, gente, isso aí é superestimado. Mas, assim, era uma coisa mesmo fisiológica. Assim, o cheiro me dava um certo, assim, né? E aí, depois, conversando com a minha nutricionista, e porque ela faz toda aquela anamnese do que você gosta, do que você não gosta, do que você não tolera de jeito nenhum. E aí eu fui citando as coisas que eu não tolerava por causa do cheiro. Olha que coisa louca. Canela de jeito nenhum, não consigo por causa do cheiro. Cerveja, aí falei sobre a cerveja. Cerveja de jeito nenhum. O cheiro da cerveja me faz ter vontade de botar tudo pra fora. E teve uma outra coisa. Não, as outras duas coisas era porque eu tive reação mesmo, que é café e tangerina. Aí ela falou assim, a canela que você não suporta o cheiro, né? Nem assim que não esteja perto de você, mas você sentiu um negocinho que você não suporta o cheiro. E a cerveja, eu diria que é uma aversão. Aí foi que eu descobri, né, que a gente tem isso mesmo. Geneticamente falando, tem algumas tolerâncias. E intolerâncias, né? Nesse caso, uma intolerância. Aí, então não era por causa do chopp, não. Mas eu gostava do clima, né? Gostava da galera. Assim, um estilo diferente de fazer ciência. Todo mundo muito focado, todo mundo bem... assim, sabe, engajado, diferente do que era aqui, porque aqui era uma coisa meio assim, a gente queria fazer umas coisas diferentes, mas não tinha uma estrutura para fazer. E lá, por ser uma faculdade muito grande, que era a USP, tinha um HC, né, da própria universidade, tinha vários laboratórios, então era muito legal que assim, olha, eu acho que a gente podia dosar essa proteína, mas aqui no laboratório a gente não faz. Mas eu conheço alguém do outro lado do corredor que faz essa dosagem de proteína. Aí você tá no seu laboratório, você sai com um isoporzinho, vai lá e você consegue resolver o seu problema no outro laboratório, do outro lado do corredor, e volta e sua pesquisa tá caminhando. Aqui na Bahia não era tão fácil assim, né? Os laboratórios faziam coisas bem diferentes e técnicas bem diferentes. E aí você emenda de novo o mestrado no doutorado. Porque assim, aí, quando você decidiu fazer mestrado, você já sabia que queria ser cientista. Ou passar pela sua cabeça, vou trabalhar numa indústria farmacêutica, eu vou trabalhar... Nunca passou pela minha cabeça trabalhar numa indústria farmacêutica. Eu acho que eu tinha até uma certa falta de conhecimento mesmo, ignorância, assim, de pensar que eu poderia trabalhar numa indústria farmacêutica. Acho que por ter entrado na iniciação científica tão cedo, que foi no meu 3º semestre, eu passei toda a minha graduação fazendo iniciação científica, então tudo que eu fazia era aprimorar aquilo que eu já sabia sobre vírus, né, inclusive durante a graduação. Aí fiz o mestrado, terminei o mestrado e eu pensava, cara, eu fiz o mestrado, se eu não fizer o doutorado, isso aqui na minha vida vai ficar incompleto. Quem que faz um mestrado não faz um doutorado? A mentalidade que eu tinha era essa, né? Quem que faz um mestrado não faz doutorado? Eu já aguentei 2 anos, eu posso aguentar 4, acho que não vai ser tão difícil assim. E aí, de novo, veio o convite, enfim, meu orientador perguntou se eu queria continuar ou não. O mesmo Luiz Alcântara, é isso? O mesmo Luiz Alcântara, exato.
Na época eu fiquei assim, eu falei, ai, não sei, será que faço, que não faço, faço, que não faço? Mas depois eu pensava, gente, eu tenho que terminar esse negócio. Imagina, ser mestre e não ser doutora, é um absurdo. Mas por que eu achava um absurdo? Porque a cultura da Fiocruz é que as pessoas realmente façam mestrado e depois elas continuem no doutorado. Então, de certa forma, era o que eu conhecia de padrão para o aluno da Fiocruz. Raramente você via um aluno que fez um mestrado e foi embora e não fez mais o doutorado. Era muito raro mesmo. Ou que, sei lá, tinha chegado de um outro contexto, de um outro programa de pós-graduação para fazer um doutorado. Então, eu acho que eu fui muito influenciada por isso. Todo mundo faz doutorado, eu tenho que fazer também? Como que eu vou fazer mestrado e não vou fazer o doutorado? E aí, acabei engatando aí nesse doutorado, que foi um parto esse doutorado. É mesmo? Foi difícil, foi. De cara, vocês já acertaram o tema do trabalho? Ou você teve que passar por algumas hipóteses antes? A intenção era dar continuidade ao que eu estava fazendo no mestrado, porque como tinha tanta coisa ainda para fazer, um doutorado parecia cabível, assim, né? No sentido de, olha, você vai ter mais tempo para você fazer todas as análises aí de microscopia e tal, para você analisar todas as imagens que você tem. E eu comecei de fato desse jeito. Eu comecei seguindo o meu projeto do mestrado, aprofundando o meu projeto do mestrado. Porém, começou em 2015, final de 2015, início de 2016, epidemia de arbovírus no Brasil. E especificamente aqui em Camaçari. Então, um surto de chikungunya, depois seguido por zika, aqui na Bahia, que acabou nos levando por um outro caminho, que foi o caminho de trabalhar com arboviroses. Explica para as pessoas o que é o arbovírus, que a gente falou do vírus, do retrovírus, agora o arbovírus. O arbovírus é um tipo de vírus, porém que precisa de uma parte do seu ciclo se desenvolver no mosquito. Não vou falar mosquito, de um artrópode, tá? Porque pode ser mosquito, pode ser carrapato, pode ser aranha. Mas assim, a grande maioria do que a gente conhece e que tem importância médica no Brasil são os transmitidos por mosquito, ou seja, no ciclo de vida ali, né, se a gente pode chamar de ciclo de vida, eu não gosto muito de usar esse termo, mas no ciclo ali... Porque senão a gente está falando de seres vivos, né? Que ele vive, exato. Então, nesse ciclo aí de multiplicação, de disseminação desse vírus, ele precisa passar por uma maturação dentro do mosquito. E ele é transmitido por mosquitos, né? Então, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, agora que a gente está ouvindo falar mais de oropuxo, maiaro, sem-luz, todos eles são arbovírus. A gente precisa do mosquito para ter o processo de disseminação. E aí o surto que aconteceu aqui no final do ano de 2015 e iníciozinho de 2016 foi o que virou a chavezinha para o nosso grupo de pesquisa, porque meu orientador, ele já colaborava com outros pesquisadores que trabalhavam com arbovírus, ele já trabalhava, de uma certa forma, com alguma coisa próxima dos arbovírus. Mas não era o carro-chefe do nosso laboratório, o carro-chefe era retrovírus. Mas, numa emergência, né, numa epidemia, a gente não escolhe se vai trabalhar ou não com aquilo. Se temos as ferramentas, a gente mete mão e faz, né? Foi assim com a Covid, mas tinha sido assim também lá atrás com o Zika e com o chikungunya. Então eu lembro, no final de 2015, início de 2016, da gente pernoitando literalmente aqui no laboratório, junto com uma equipe de um outro pesquisador dos Estados Unidos, né? Que é o professor Albert Koh. A gente, assim, eu lembro de Natal e Réveillon eu ter ficado aqui no laboratório, sabe? Assim, eu perdi eventos de família, que aí faz parte da vida do cientista também, né? Então, Natal em família, eu lembro dia 24, a ceia do Natal, eu não consegui ir, né? Prestigiar meus avós. Chegou a esse ponto, assim? Chegou a esse ponto, porque assim, eu saí da Fiocruz muito tarde e eu tava esgotada dos dias anteriores. Então, eu tomei um banho e achei que eu ia conseguir sentar no sofá para me arrumar. Capotei, literalmente. Literalmente, só acordei já no outro dia. E como meus pais estavam acostumados com essa coisa assim, né, da vida muito corrida, da jovem pesquisadora, né? Da pesquisadora mirim, então para eles era natural eu chegar e capotar no sofá. Era muito natural eu chegar às vezes da faculdade, super, hiper, mega cansada e capotar literalmente no sofá.
Sei. Então, e acordar de madrugada, aí vai tomar banho de madrugada, aí você já desperta, aí você já não tem o ritmo do sono, né, como deveria ser. Por estar estudando arbovírus ligados diretamente com epidemias que estavam acontecendo, né, no país, deu uma outra carga dramática assim para você? Deu um outro tipo de senso de urgência, assim? Como é que isso passou na sua cabeça? Senso de urgência, sim, com toda certeza. E eu digo que desde então, muito do nosso trabalho foi pautado nesse senso de urgência, porque nós começamos essa história de responder, né, às epidemias com os arbovírus lá, chikungunya, zika, mas depois veio febre amarela entre 2016 e 2018, aí surto de dengue, eu já estava em São Paulo, já estava com o pessoal de São Paulo nessa época, mas surto de dengue. Depois veio a Covid-19, que era uma outra emergência. Então a gente foi paulatinamente, ano após ano, respondendo a surtos, né? Respondendo a epidemias. E isso nos fez trabalhar de uma forma muito assim, focada na entrega de um resultado que fosse plausível, principalmente para a saúde pública, e nesse senso da urgência, do tipo assim, não, a gente precisa sequenciar esses vírus aqui porque tem gente morrendo, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui porque é uma epidemia. Quero muito falar, lógico, da sua participação na pandemia da Covid, mas antes eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse período sanduíche que rolou no doutorado, né? Você fez um sanduíche aí aonde? Na Universidade de Birmingham, lá no Reino Unido. Então, como que aconteceu isso? Nesse intervalo entre 2015 e 2016, que a gente começou a trabalhar com arbovírus, eu comecei a fazer sequenciamento pelo método Sanger, com esse grupo que estava aqui fazendo essa força-tarefa para tentar identificar, né, e até treinar a nossa equipe nos protocolos para PCR em tempo real, PCR convencional, agarose, técnicas de biologia molecular para a identificação desses arbovírus. E no meio desse furacão da chikungunya e da zika, que estava começando a subir um pouco mais, assim, no início de 2016, o meu supervisor, junto com outros PIs, né, de outros grupos de pesquisa, entre eles a professora Esther Sabino, o Nuno Faria, que na época estava na Universidade de Oxford, o Oliver Paibos, que é também um professor em Oxford, o Nick Lohmann, da Universidade de Birmingham, e o Andrew Rambaud, da Universidade de Edimburgo. Então, esses caras, assim, né, os mais bambambãs, eu diria assim, conversando entre si, tiveram essa ideia, né? Acho que a ideia, inclusive, surgiu do Oliver e acabou chegando até o Brasil pela Esther Sabino, e aí foi incluído o Luiz, para a gente realizar um trabalho de campo. E esse trabalho consistia em utilizar uma metodologia nova, que era o MinION, que não existia, não tinha sido implementado ainda aqui no Brasil. Foi o nosso grupo de pesquisa que acabou trazendo o MinION para o Brasil. E a ideia era, vamos fazer um grande grupo de trabalho e nós vamos percorrer o Nordeste brasileiro, que era onde tinha os maiores casos, né, a maior incidência de Zika, sequenciando genomas desse vírus para a gente tentar explicar como que ele foi introduzido no Brasil e como que ele estourou assim, né? Como ele pipocou tão rápido. Que fatores genéticos estão influenciando, né, nessa disseminação super explosiva desse vírus. E foi assim que eu conheci esses PIs, né? Esses grandes pesquisadores que eu, inclusive, admiro até hoje e que eu fui tendo contato. Então, eu conheci o Nuno, conheci o Nick nessa viagem que nós fizemos pelo Nordeste brasileiro. E foi desse conhecimento, dessa aproximação, que eu tive a oportunidade de, numa chamada da CAPES para doutorado sanduíche, perguntar se o Nick me receberia no laboratório dele lá na Universidade de Birmingham. E ele prontamente disse que sim, por já me conhecer dessa viagem, por já saber, né, da minha competência e do meu trabalho. E aí ele super aceitou e nós trabalhamos em cima da documentação necessária para que eu pudesse ir.
E a CAPES me financiou por 6 meses, né? Então eu fui durante 6 meses, morei lá em Birmingham, trabalhei com ele. Ele era o cara, se eu vou falar assim, talvez o pesquisador que mais usou o Minion na vida, a plataforma da Annapurna, porque ele fez parte ali daquele contexto, né, de teste dessa plataforma. Então eles têm trabalhos importantíssimos com Ebola na Guiné-Bissau, com o próprio Zika aqui no Brasil, depois com a Covid-19. Então eu fui para o lugar onde você foi para Champions League ali, né? Isso, eu tava. É bem isso. Se a gente puder usar essa analogia, foi bem isso, assim. Eu fui para Champions League e, assim, bebi da fonte durante 6 meses, incessantemente, assim, super focada. Eu sou muito, quando eu decido fazer as coisas de trabalho na ciência, eu vou muito, assim, mergulho. E foram 6 meses que eu acho mais. Não, eu não vou falar que os mais, mas, assim, o segundo ou talvez o terceiro mais gratificantes, né, da minha vida, porque eu voltei de lá super fera no sequenciamento genético. E aí isso abriu muitas portas para mim. Sei. Seu inglês sempre foi bom, assim? Como é que... É uma questão também, né, no mundo da ciência, assim. Sim, de fato. O que acontece? Eu era fascinada pelo inglês. Eu vinha de uma família humilde, onde ninguém tinha a cultura do inglês. Não era uma coisa que minha família fala e aí eu quero falar também, não. Eu assistia muito filme, via muito clipe da MTV, e a MTV foi um grande, eu diria, um grande incentivador desse processo, porque assim, era tudo tão em inglês que você queria, né, estar inserido naquele contexto. Então teve um período que meu pai tinha comentado em algum momento da vida que quando eu estiver maior eu vou colocar você no curso de inglês, mas eu me apeguei a isso de uma forma que eu enchi o saco dele, mas assim, ele não teve paz. Sei. Até o dia que ele me matriculou nesse curso de inglês, ele não teve paz, coitado. E aí acabou valeu a pena, né? Valeu super a pena. E aí eu fui fazer o curso de inglês e era uma coisa que eu queria muito, né? Então assim, eu fiz o curso, me graduei, aqui era EBEC, chamava a escola, e assim, curso, né? Educação britânica, era inglês britânico, então eu já fui pegando, né, o jeitinho ali britânico. Te ajudou em Birmingham? Muito, me ajudou muito. Agora sim, cheguei lá, sotaquezão do pessoal, né? Tinha coisas que eles falavam que eu ficava assim... Não dá para entender. Não dá para entender nada. Mas uma das minhas atitudes que eu digo que assim, eu recomendaria para qualquer pessoa que vai viver uma experiência como essa, é se abrir realmente para o novo e não ter medo de ser corrigido. Então, eu trabalhava lado a lado com o Josh, né, que hoje assim, é um dos grandes pesquisadores da universidade, mas na época ele era doutorando, né, como eu, assim, mas muito mais experiente, já tinha trabalhado na indústria e depois resolveu fazer o doutorado. E eu falava assim, Josh, a gente aprende um inglês bem basicão lá no Brasil. Então, por favor, o que você encontrar de erro, né, nas minhas colocações, nas minhas falas, por favor, me corrija. Aí ele, posso mesmo? Eu falei, pode, deve, por favor. E foi isso, assim, ele realmente abraçou essa causa, e sempre que eu falava alguma coisa assim, que, por exemplo, can I borrow your pen? Né? A gente não fala isso, né? Can you lend me your pen? É uma coisa assim, é meio que tipo, eu vou falar que é um linguajar do nativo que a gente não aprende na escola, né, de inglês. Então a gente fala a vida toda, can I borrow your pen, can I borrow your pen, e segue desse jeito. E aí ele me corrigia. E isso foi muito, muito importante para mim, muito. E quando eu ouvia alguma expressão diferente assim, eu falava, Josh, o que significa isso? E ele me explicava. Então, e eu tentava sempre usar, né? Eu aprendi, era tipo assim, aprendi uma palavra nova, só usava aquilo. Quer dizer, o Josh foi mais do que um companheiro de pesquisa, então, para você? Bem mais, assim, foi um grande amigo, assim, um super irmão. Hoje, quando eu vou para a Inglaterra, que eu tenho a oportunidade de ir a Birmingham e a gente se encontra, é sempre assim, eu não sei ele em relação a mim, mas eu em relação a ele é muito nesse lugar do tipo assim, nossa, que admiração por esse cara que me acolheu tão bem aqui, né? Hoje ele já é pai de dois meninos,
ou é uma menina, agora eu tô na dúvida. Mas, porque também não tem rede social. Rede social é uma coisa muito do brasileiro, né? Né? O inglês não. Não, o inglês não tem rede social assim pra estar falando da vida. Não vai ficar se mostrando expondo todos assim. Não, imagina, de jeito nenhum. Mostrando todos os passos da vida, não existe isso. Não existe. Então, é muito gostoso. Ele foi realmente um baita companheiro, assim. Muito, muito mesmo. Sou muito grata a ele. Jaque, você termina o mestrado em 2019 e já no comecinho de 2020 explode a pandemia. Aonde você estava nesse momento e como se deu o seu envolvimento nas pesquisas acerca do coronavírus? Maravilha. Lembra que eu fui para a Inglaterra, me especializei nessa técnica de sequenciamento, voltei para o Brasil, finalzinho do meu doutorado, como uma das prerrogativas da CAPES é você trazer um retorno para a comunidade científica, né? Então, assim, foi investido uma super grana para eu ir para a Inglaterra passar 6 meses. Então, quando eu voltei, uma das coisas que eu fiz como uma devolutiva desse investimento foi oferecer cursos, né? Então, assim, o meu orientador na época, ele tinha alguns eventos, né, já previstos, e eu fui oferecer cursos, né, nesses eventos. E aí eu fui sendo conhecida pelo pessoal, aí fui virando essa referência nas técnicas de Minayo e tal. E nesse contexto, apesar de já conhecer algumas pessoas do grupo, tá, a doutora Esther Sabino, ela pessoalmente eu não conhecia. E orientador tem muito disso, né? Eu tenho uma aluna muito boa que poderia fazer isso, vou ver se ela tem disponibilidade, se ela tem interesse. E rolou uma conversa entre eles lá por conta de um surto de dengue que tinha acontecido em São José do Rio Preto e que eles precisavam de uma pessoa para sequenciar esses vírus. E meu orientador perguntou se eu podia ir, era para passar 1 semana, no máximo 2 em São Paulo para fazer esse sequenciamento. Eu falei, não tem problema não, acho que posso ir sim. E fui. E aí eu conheci a Esther, e a Esther me conheceu o meu trabalho. E aí, acho que ela gostou, porque depois, quando surgiu essa vaga de pós-doutorado lá na USP, algumas pessoas falaram, a Esther tá com uma vaga de pós-doutorado aberta aqui, você não quer tentar? E eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente, não sei e tal, como é que vai ser essa coisa, tipo, eu vou sair daqui da Bahia com o Luiz, pra ir pra São Paulo, pra trabalhar com a Esther, será que eles não vão ficar chateados entre si e tal? E aí conversei com o Luiz, né? Falei, Luiz, eu tô querendo fazer o pós-doutorado lá na Esté, surgiu uma bolsa lá e parece ser bem interessante. O que você acha? Ele, eu acho muito bom, acho que você deveria ir sim, é importante pra você e tal. E me deu, assim, esse aval, que eu tinha muito medo, né, de magoá-lo, enfim, de parecer que eu tava traindo ele, né? Então eu tinha muito medo. Então antes de ir pra lá, eu nem precisava, isso não faz parte das regras, né? Você tem que pedir ao seu orientador para ir fazer pós-doutorado em outro lugar. Não existe isso. Mas eu tinha essa coisa é um respeito, né? Acho que não custa nada conversar com ele antes para não criar uma situação. E assim eu fiz, e ele foi super tranquilo, me apoiou. E aí eu fui prestar essa seleção lá na Esté, aí mandei meu currículo, aquela coisa toda, fiz entrevista, participei do processo seletivo como tinha que ser, né? E acho até que teve outros candidatos, mas eu tinha muita experiência no sequenciamento. E o sequenciamento era o escopo do pós-doutorado. Então eu fui aprovada. E aí migrei para São Paulo, meados de 2019. 1º de julho de 2019 eu já para fazer o pós-doc. Já estava no laboratório fazendo pós-doc lá com ela. Foi meu primeiro dia. E aí a gente começou trabalhando com os projetos que ela tinha lá que estavam meio parados. Então tinha um projeto com febre amarela, era mais um com febre amarela, e esse de dengue que foi o meu projeto, que foi designado para mim. E era o que estava no meu plano de trabalho. Então durante 6 meses, o que foi que eu fiz na STEC? Eu orientei alguns estudantes de treinamento técnico que já estavam no laboratório. Selecionei mais umas 2 ou 3 alunas de iniciação científica e treinei essa galera toda no sequenciamento. E aí criei um verdadeiro time de sequenciadores lá no laboratório da STEC, e até hoje existe, né? Inclusive algumas delas são minhas alunas, uma delas é minha aluna de mestrado, né? Começou comigo na iniciação científica. Então,
A gente estava super ambientado, o grupo estava super entrosado, todo mundo treinado, todo mundo fazendo sequenciamento. E aí surgiu a oportunidade de fazer um treinamento para o pessoal do Adolfo Lutz, porque eles tinham alguns projetos que envolviam sequenciamento, mas eles não conheciam a técnica de nanoporos. Aí fui lá para trabalhar com eles, também como uma parte de colaboração das amostras de dengue, né, para sequenciar o vírus da dengue. E por ter essa relação mais próxima com o IAL, quando aconteceu, né, do caso ter sido confirmado... O primeiro caso, né? Foi o primeiro caso, é isso? De Covid no Brasil? O primeiro caso. Ele foi diagnosticado no Einstein, só que a prerrogativa de notificações compulsórias é que você encaminhe a amostra para o laboratório central, que neste caso é o IAL, o Adolfo Lutz, em São Paulo. Então o Einstein identificou, mas a amostra foi para o IAL para confirmação. E aí, nesse processo de confirmação, o IAL teve o desejo de fazer o sequenciamento e perguntou se a gente queria participar. E aí, no momento, quem estava na cidade trabalhando com Covid-19, assim, né, com os protocolos meio amarradinhos para fazer o sequenciamento, era eu. Né? Uma outra colega trabalhava comigo, a Flávia, mas ela não estava na cidade. Eu lembro que ainda tentei falar com ela, liguei algumas vezes, mas ela tinha esquecido o celular no carro de alguém que tinha levado ela para o litoral. Enfim, foi um desencontro, um verdadeiro desencontro. E era uma coisa do tipo assim, você tem que vir. Que horas você chega? E você vai trazer os reagentes. Então, assim, eu não tive muito tempo para pensar. Foi uma coisa meio tipo assim, ó, doutora, então eu tô indo lá. Ela vai sim, passa no laboratório, pega o que for necessário, vai pro IAL e faz. Então, foi uma jornada, assim, de entrar no laboratório e só sair 3 horas da manhã. Caraca. Então, foi um negócio bem, assim, tenso, eu diria, e intenso. Você estava responsável, inclusive, por capacitar as pessoas do IAL na técnica que você conhecia. Na técnica de nanoporos, exatamente. Eu me lembro que as notícias, inclusive, depois começaram a dar que a sua equipe no IAL estava sequenciando o genoma do... Acho que era o SARS-CoV-2, é isso? SARS-CoV-2. Que vocês estavam fazendo muito mais rápido do que outras equipes sequenciando também. A que você atribui isso, Jaque? A técnica, porque a gente tem diversas técnicas de sequenciamento, né? Então você vem do Ion Torrent lá, que leva alguns dias para a corrida acontecer, passando pela Nanopore, aliás, passando por Illumina, que é uma técnica excelente, porém que tem uma robustez na qual você precisa de um número mínimo de amostras para poder sequenciar, você tem depois uma necessidade de processamento desses dados extremamente ativa, né, assim, precisa de recursos humanos muito qualificados, né, para poder fazer essa análise, e assim, é uma corrida de 48 horas, você não consegue fazer nada nesse Tinha que ser em 48 período. horas, é isso? Não, aí é que tá, isso é Illumina, mas a Nanopore, você consegue parar o sequenciamento na hora que você achar que faz sentido pela quantidade de dados que já foram gerados e analisar aqueles dados que já foram gerados. Então, assim, a flexibilidade da Nanopore é que fez com que o genoma pudesse sair tão rápido, porque primeiro que a técnica que a gente já tinha muita expertise, a gente colocou para sequenciar, deixou correr um tempo, avaliou o número de reads, né, que é o conjunto ali de pequenos fragmentos do genoma que estão sendo gerados. A gente colocou isso, aí não fui eu que fiz essa parte, né? Eu estava contando com a equipe de Londres, a equipe de Oxford, da própria Universidade de Edimburgo, ajudando a fazer essas análises, né, filogenéticas, análises comparativas. E aí eles nos deram, né, o retorno do tipo, olha, de fato é o SARS-CoV-2, está confirmado. Então, mesmo eles dando essa confirmação, eu quis refazer o protocolo, porque a gente tinha encontrado um negócio que a gente achou que foi contaminação, mas não era contaminação. Era uma inconsistência na análise do software mesmo, que estava pegando os dados da referência e colocando como se fosse no controle negativo. E aí,
quando a gente descobriu isso, a gente já tinha feito a segunda vez, né? Então foram feitas 2 vezes, a gente fez a contextualização epidemiológica, e aí ao fazer essa contextualização epidemiológica mostrou-se, não, olha, está vindo da Itália, realmente é compatível com os genomas que estão circulando na Itália, mas também tem aqui alguma coisa que dá a entender que foi antes de chegar na Itália, veio de algum outro, né, passou pela Espanha, enfim, a gente tinha uma historinha, né, ali sendo contada baseada nos genomas que tinham sido sequenciados. E foi isso que aconteceu. E aí, desde então, a gente ficou trabalhando com sequenciamento de Covid-19 por muito tempo. Isso já na USP, né? Já não era no IAL. A gente já tinha... agora já voltou para a USP, né? A gente sequenciando lá, o IAL sequenciando também. Todas as mutações também tinha que... Quando rola uma mutação de um vírus como o corona, é preciso sequenciar tudo de novo? Como é que é isso, assim? Não. Na verdade, você identifica as mutações baseado nos sequenciamentos que vão sendo realizados, né? Então, o processo é o contrário. É o sequenciamento que te permite identificar que houve mutações e que essas mutações elas são diferentes. Então, você continua fazendo sequenciamentos e comparando com sequenciamentos anteriores, é isso? Anteriores. E aí essa comparação é que te permite dizer, poxa, olha, essa base aqui mudou. Houve uma mutação nessa posição que está gerando uma modificação na proteína, né? Porque a gente tem aquela trinca ali do DNA que gera um aminoácido e esse aminoácido, em conjunto com outros, vai gerar a proteína. Então, nem sempre as mutações que acontecem naquela trinca dos nucleotídeos vai gerar um aminoácido diferente, né? Que é o que a gente chama de mutações sinônimas e não sinônimas. Mas quando elas mudam, de fato, o aminoácido, aí você tem uma mudança na proteína, que pode ter uma consequência tridimensional e funcional para a célula ou para o vírus, ou não, né? Mas normalmente tem. Normalmente o conjuntinho ali... tem. E aí quando se confirma essa mudança, significa que eu preciso atualizar também a vacina para essa mutação? A gente não atualiza a vacina a cada vez que a mutação sai. Por quê? As vacinas elas são produzidas para a produção de anticorpos. Então, normalmente, a gente consegue usar regiões mais conservadas do vírus, ou seja, são regiões que não têm tanta frequência, né, de mutações assim. Entendi. Então, o que acontece? A base da vacina normalmente busca utilizar regiões que vão ser iguais, né, independente do vírus começar a aparecer muitas mutações. Porém, né, mutações em vírus, elas são decorrentes da circulação desse próprio vírus, né? Então, assim, nós somos reféns do nosso próprio comportamento. Então, quanto mais a gente dissemina o vírus, mais ele muta e mais essas mudanças vão impactar na eficácia, na eficiência das vacinas. Então, é um efeito meio que assim, a gente gera a disseminação do vírus, esse vírus, para escapar da resposta imune, acaba adquirindo mutações. Essas mutações geram variantes que podem gerar uma redução na eficiência da vacina. Então a culpa, no final das contas, era de quem? Da gente mesmo, que ficou disseminando o vírus por aí. Como foi? Qual foi a sensação que você teve, assim, quando fez pela primeira vez o sequenciamento, assim, né? A sua sensação e da equipe, obviamente, mas assim, principalmente a sua, eu queria saber. Olha, eu vou dizer para você o que eu falo para as pessoas, né? Porque hoje já tem um pouquinho mais, assim, talvez já refletir mais sobre isso. Então, para mim fica mais fácil, né? De trazer essa resposta. Mas de início eu estava só fazendo meu trabalho. Era uma coisa assim. É uma resposta de saúde pública, a gente não pode vacilar. Então,
missão dada, missão cumprida. Foi mais ou menos isso, sabe? Porque a gente já tinha passado por situações semelhantes com Zika, com chikungunya, com febre amarela, com dengue. Então não era novidade para a gente sequenciar um vírus novo ou identificar uma nova variante, enfim, não era novidade para a gente. E quando esse primeiro caso veio, estou tentando me transportar lá, a pandemia, pelo menos aqui no Brasil, ainda não tinha o tamanho que teria. Né? Não tinha. Era o primeiro caso, né, gente? Era o primeiro caso, Uhum. Assim, a gente vai entrar em contextos políticos para explicar isso, né? Mas assim, quando os primeiros casos chegaram no Brasil, que aí a gente começou a ter várias introduções, porque as pessoas não pararam de vir para o Brasil, né? A gente não fechou fronteiras e não fez processo de isolamento desses casos. A gente nunca teve lockdown, essa que é a verdade, né? A gente nunca teve lockdown, nunca teve, e nunca fechamos as fronteiras. E nem fizemos vigilância de fronteiras, né? Porque as pessoas entravam no Brasil, né? Um ou outro, assim, eu lembro que na época o governo colocou as pessoas que estavam voltando da China numa quarentena em Goiânia, não sei se você lembra disso. Lembro. Aquilo era para ter sido feito o tempo inteiro. Né, com todo mundo que entrasse no Brasil, não só porque as pessoas estavam vindo da China e tal. Então, assim, a gente teve múltiplas introduções do vírus no Brasil, de diversos lugares do mundo, muitos lugares do mundo, porque as pessoas estavam vindo para cá sem nenhum tipo de barreira. Só depois é que o governo instituiu o teste de PCR, que mesmo assim a gente sabe que existem falhas, né? Até porque para você ter um teste de PCR positivo, o indivíduo precisa estar no pico da viremia, né? Ele precisa estar com a carga viral razoável para ser identificada. Tem que estar no momento certo, né, de detecção, Uhum. Exato, tem que estar naquele intervalo certo de detecção. Às vezes ele testou antes de estar no pico virêmico, deu negativo, ele conseguiu entrar no país, mas aí 3 dias depois ele já estava disseminando o vírus para um monte de gente. Verdade. Né? Ou então pegou ele no finalzinho de uma infecção que ele deixou de ser positivo, porém ainda disseminando o vírus. Então, assim, a gente não cuidou. Né? O que aconteceu no Brasil, e aí eu tenho muita tranquilidade de falar isso, foi uma resposta esdrúxula, eu diria, a nossa inteligência, eu vou falar assim, sabe? Porque a gente inclusive eu fui uma das pessoas consultadas pela Câmara dos Deputados numa sessão pública aberta, onde a gente dava recomendações, né, para o que deveria ser feito. Eu fui uma das pessoas que levantou a bandeirinha, a gente precisa fazer vigilância nos portos e aeroportos, a gente precisa fechar fronteiras. E assim, isso nunca aconteceu, infelizmente. Isso nunca aconteceu. Então a gente teve gente entrando no Brasil o tempo inteiro, infectado, disseminando diferentes variantes aqui no país. Então, gente que vinha da Inglaterra trazia variante da Inglaterra, gente que vinha da África do Sul trazia variante, enfim, né? A gente teve... E é importante a gente ter consciência disso, né, Jaqueline? Porque, infelizmente, num mundo cada vez mais globalizado, né, as chances da gente ter uma nova pandemia ou uma potencial vírus que pode ser causador de uma pandemia, ela é alta, né? Ela existe. Então a gente precisa ter aprendido alguma coisa, né, com essa pandemia. Exatamente. É bem isso, assim. A gente fala muito, a ciência fala muito sobre isso, né? A gente vai viver outra pandemia e não vai demorar muito. A gente não sabe exatamente quando, mas não vai ser coisa mais de 200 anos, como foi. Se a gente agir da mesma forma, né, deixando a fronteira aberta, sem nenhum tipo de barreira, ou seja, não levando a sério, essa que é a verdade, né? O que a ciência traz. Não levou a sério, né, o que a ciência já sabia, né? E a gente teve consequências, né? A gente teve muitas, né, consequências. A gente teve muito mais mortes do que precisaria ter tido, né? Muito mais gente doente do que poderia ter tido, né? Enfim.
Eu Colapso nem vou do sistema entrar. de saúde. Exato, colapso. Tudo que estava previsto foi acontecendo, né? Era uma coisa impressionante, assim, porque tudo que a gente, né, tudo que os cientistas previam ia acontecendo uma atrás da outra, assim. Exato. Né? E a gente ainda tinha um desgoverno, né? Enfim, né? Eu não vou nem entrar nessa daqui para a gente não terminar na bad, sabe assim? Porque né, pelo menos aquele lá tá inelegível. Ô Jaque, me conta agora, para finalizar, eu queria que você me contasse como é que tem sido sua vida de lá para cá. Porque eu sei que você já vinha fazendo um trabalho fantástico e muito competente havia anos, mas a sua participação no sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 te deu um outro tipo de visibilidade, né? Queria saber como é que tem sido a sua vida de lá para cá, assim, né? Porque eu queria saber se a vida de cientista continua como sempre, né? Você continua sendo aquela cientista que já foi uma jovem cientista e que dá aulas, enfim, né? Me conta um pouquinho, assim, como é que tem sido sua vida e o que você almeja daqui para frente. Olha, de lá para cá a vida mudou muito, né? Eu acho que assim, a gente pegou a fome com a vontade juntou a fome com a vontade de comer e aí criou esse fenômeno que é a doutora Jaqueline Góes, né? Porque a gente vinha, como você mencionou, né, num período muito difícil, onde pessoas da minha origem, da minha cor, do meu gênero, eram pessoas, né, que estavam sendo extremamente desvalorizadas no Brasil. E aí você pega exatamente uma mulher negra, nordestina, jovem, né? E é essa mulher que traz uma luzinha, digamos assim, no fim do túnel, né? Eu tenho muita consciência do trabalho que eu fiz. Eu sei que não foi isso tudo que as pessoas pintam, mas no imaginário da população foi uma luz no fim do túnel. E isso é o que impera, né? E aí essa ideia da luz no fim do túnel vem muito dessa escassez de representatividade, de figuras inspiracionais. As pessoas não viam mulheres negras cientistas, né? Não viam mulheres negras nesse lugar de, olha, ela é inteligente, né? Porque, infelizmente, o nosso país é um país racista, infelizmente, o nosso país é um país preconceituoso, xenofóbico, enfim, tal. E aí vem essa moça lá do Nordeste para fazer, né, um feito que naquele momento teve uma importância, e aí eu me coloco mais no lugar para além de ter sequenciado a questão da presença nas mídias, né, a explicação. Eu já era professora, então já tinha essa desenvoltura para conversar ali com jornalistas, para entrar num ao vivo, né, e fazer uma explicação mais didática. Então tudo isso foi me projetando e me colocando nesse lugar de divulgação, né, assim, de falar sobre ciência de um modo muito tranquilo e muito natural, e das pessoas começarem a não só admirar o meu trabalho, mas se inspirarem nesse trabalho também. Então, até hoje, as pessoas comentam nas minhas publicações: nossa, você é muito inspiradora, você é maravilhosa, enfim, né, queria ser como você é meu sonho, né, inspiracional. Isso tem um impacto muito forte. Né? E tem horas que eu falo assim, gente, eu sou normal como qualquer um de vocês, pelo amor de Deus, né? Mas para as pessoas tem uma representatividade. Eu demorei muito de entender isso. Então, hoje eu entendo que eu preciso usar esse lugar, né, essa plataforma, para dar voz mesmo, né, às minorias, ou pelo menos aquelas que eu consigo, né, potencializar. Então a vida virou isso, né? A vida virou esse lugar de estar mais presente nas mídias, nos eventos, participar mais, poder falar mais sobre o meu trabalho, sobre minha trajetória, e também perceber que minha trajetória inspira outras pessoas. Isso é muito bacana. De circular por espaços que antes eu jamais imaginei que circularia. Né? Sim, então, exato. E ocupar esses espaços, né? Ocupar esses espaços, exatamente, e levar, né, essas pautas, principalmente da disparidade racial e disparidade de gênero, que é muito importante. Então, hoje eu estou nesse lugar,
tento muito ser cientista ainda vou para a bancada com os meus alunos, ainda tento produzir ciência, mas eu confesso para você que é mais difícil, né? É diferente quando você está 24 horas ali focada, e eu vou falar 24 horas porque às vezes a gente não está na bancada, mas está em casa, está pensando na pesquisa, está lembrando, está lendo um artigo, está fazendo alguma coisa. É bem diferente de dividir, né, o tempo com essas outras atividades, né, esses outros papéis sociais. Eu tenho gostado muito, mas eu sinto que daqui a um tempo, não sei, 2, 3, 4 anos, eu vou acabar tendo que optar por um dos dois, né? Ou ficar na ciência como eu estou, ou ir mais por um lado mesmo, né? Que é o lado, assim, de potencializar mesmo a carreira de outras mulheres, né? De tentar trazer ciência para contextos que a gente não costuma ver, né? Então, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, amazônicas, que fazem ciência, né? O tempo todo e faziam ciências muito antes da gente nascer e estar aqui, exatamente, né? Mas que infelizmente por não ter a validade do método científico ainda ficam naquele lugar, né, mas isso aqui não é bem ciência, né? Então não foi pro laboratório, não saiu no artigo científico, não é ciência. E aí eu sou muito crítica a esse raciocínio, né? Sou muito crítica a esse pensamento. Então, acho que é isso. Hoje eu tenho tentado trazer as pautas aí. Tomara que você consiga fazer as duas coisas, tá? Mas eu tenho certeza que se você tiver que optar por uma delas, você vai brilhar sempre, assim, tá? Para mim foi uma honra conversar com você, tá? O Naruhodô Entrevista, ele nasceu para dar visibilidade para cientistas brasileiros e especialmente para cientistas que fazem parte de grupos ou de minorias ou de grupos minorizados, né, que são maioria, mas que são minorizados, né? Então a gente começou, nosso episódio número 1 foi com a Nina da Hora, né, que é uma cientista de dados maravilhosa, né, para reforçar esse objetivo. Então foi um prazer ter você aqui a gente nesse episódio, tá? E eu só posso desejar que você continue sendo quem você é, né? E fazendo o que você faz, porque é disso que o mundo precisa, viu, Jaqueline? Muito, muito obrigada. É um prazer mesmo estar aqui com você. Foi um papo super gostoso. Espero que as pessoas, né, escutem, se inspirem também, né, nessa trajetória. É uma trajetória que é muito comum, assim, não tem nada de extraordinário no que aconteceu, mas trouxe umas pautas interessantes aí pra gente conversar, pra gente discutir. Então... E ela está mentindo. Não é que não, tem muito demais, sim, não tem nada demais, nada. Tem muito demais, assim, tá? Porque ela rompeu todas as barreiras que uma mulher preta no Brasil tem que enfrentar todos os dias, tá? E ainda assim conseguiu chegar num lugar de destaque, né? Que espero que seja um lugar conquistado cada vez mais por mulheres negras aqui no Brasil, viu, Jaque? Muito obrigado. Que assim seja. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigadão, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.